Bora lá, galera, agora é o segredo da compreensão de soluções. A gente vai analisar exatamente as principais informações que a gente pode ter e o que a gente pode interpretar das soluções. Principais informações é aquela história, eu vou chegar no exercício, vou desenhar o copinho que o exercício me deu de exemplo e vou colocar embaixo dele, concentração e volume. Agora vamos analisar isso. Vou fingir aqui que essa concentração é uma concentração de 0,5 molar e eu vou fingir que esse volume aqui a gente vai usar como exemplo um volume de 200 ml e 200 ml eu vou chamar de 0,2 litros. Repara que eu estou usando a concentração em mol por litro e o volume em litro. Então tá. O raciocínio que a gente tem é concentração é a concentração do todo. Então, essa concentração significa o quê? Significa que, usa lá o 0,5, eu tenho 0,5 mol todas as vezes que eu tenho exatamente 1 litro daquela solução. Tranquilo. Então, essa concentração vale, tanto se eu tenho um copinho de 200 ml aqui, quanto se eu tiver um galão de 20 litros. Vai continuar sendo 0,5 mol a cada 1 litro. Só que o que a gente tem agora no nosso exemplo? 200 ml, 0,2 litro. Então, se eu quero saber exatamente a quantidade de soluto nessa solução especificamente, eu não quero saber a informação do 1 litro inteiro. Eu tenho 0,5 mol a cada litro, só que aqui eu tenho 0,2 litro. Então, fecha a regra de 3. Se eu tenho 0,5 mol em 1 litro, eu vou ter X mol todas as vezes que eu tiver em 0,2 litro. Para resolver a continha, a gente substitui aqui, vai para lá, multiplica, vem para cá, divide. X vai ser igual a 0,2 vezes 0,5 divididos por 1. E isso vai ser a quantidade de mol que a gente vai ter exatamente nesse frasquinho de 0,2 litro. Agora dá uma olhada no seguinte. A gente pegou esse 0,2 que veio daqui, que era exatamente o volume lá da nossa solução. E a gente multiplicou ele pelo 0,5. E esse 0,5, ele era a concentração da solução. Então, esse X, que é o valor que a gente achou de matéria que tinha exatamente nesse frasquinho, a gente vai começar a chamar ele de quantidade de matéria. Então, o nosso X agora é o N. A quantidade de matéria que tem especificamente nesse frasquinho veio do cálculo da regra de 3. Quero automatizar essa regra de 3, não quero ter que fazer ela toda vez que eu for resolver uma questão de operações ou de soluções. O que eu faço? N é a quantidade de matéria que tem nesse frasco. Ele veio de, peguei o V, multipliquei pela concentração e dividi por 1 litro. Toda concentração é por 1 litro. Então, o que eu fiz? Eu peguei o V, multipliquei pelo C. Peguei o C, multipliquei pelo V. A partir desse instante, a gente chega à nossa principal conclusão, que é o que a gente vai automatizar daqui para frente. A quantidade de matéria, que é a quantidade de soluto que tem especificamente em um sistema distinto, que não tem a ver com uma concentração e tem a ver com um exemplo específico, a quantidade de matéria vai ser igual à concentração, que é a quantidade para sempre um volume estabelecido, 1 litro, vezes o volume, que é o que tem especificamente nesse frasquinho. Nesse frasquinho tinha 200 ml e pode ter qualquer volume que o exemplo der para gente. Então, a gente sabe que quantidade de matéria vai sempre ser igual a concentração vezes o volume. Então, fechou. A partir desse instante, se a gente for fazer um exemplo, a gente vai associar as quantidades de matéria de cada exemplo, de cada sisteminha que o exercício vir a dar para a gente. Ok? Então, vamos fazer exercício.